Oi pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Continuando aqui as coordenadas cilíndricas. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, considere se inscrever no canal, ativar o sininho aí para não perder nenhuma notificação, deixar o seu like caso você goste do vídeo, né? E você queira ver mais vídeos como este e vem para o CN. Então vamos começar aqui, né? A nossa aula de número 3 sobre o deslocamento infinitesimal dl. Primeiramente, vamos relembrar a questão das coordenadas, né? Aqui está o nosso eixo Z. Deixa eu fazer a linha. Aqui está o nosso eixo Y e esse aqui é o eixo X. Vamos lá, nomear. Está aqui o nosso eixo Y e aqui o nosso eixo X. Pronto. A gente sabe que a gente vai ter um raio, né, uma distância. Essa distância aqui, por exemplo. Opa, vai ficar mais bonito aqui. Seria mais ou menos assim. Onde a gente tem uma projeção aqui no plano XY, né? Esse carinha aqui, que é o nosso raio, a gente chamou de ρ, né? Para não confundir com as coordenadas esféricas, né? Então, ele vai ter essa projeção aqui, ó. Onde a gente vai formar um ângulo φ. Basicamente era isso que a gente tinha, né? Só que agora a gente quer saber o deslocamento. O que seria o deslocamento? Ele é um vetor, né? Seria a diferença do final menos inicial. Só que a gente quer saber o infinitesimal, né? Porque justamente quando a gente calcula integrais, né? Usando coordenadas cilíndricas, a gente gosta muito de usar os infinitesimais, né? O dl, o dA, o d tal, por aí vai, né? Então, nesse caso, a gente quer saber quem é o dl, que é o deslocamento infinitesimal em coordenadas cilíndricas, né? Então, em termos já as novas componentes, ou seja, na componente ρ chapéu, no caso, a componente φ chapéu e na componente z chapéu, nessas três componentes que a gente quer saber. Para isso, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar um deslocamento. Então, aqui, deixa eu apagar essa partezinha aqui. Aí a gente vai pegar, deixa eu apagar aqui, um deslocamento muito pequeno. Vou escrever aqui de vermelho. Esse deslocamento muito pequeno aqui vai ser, no caso a gente vai ter em três componentes, né? Por exemplo, aqui em ρ, vamos dizer que seja esse pedacinho aqui, ó. Que seja um d ρ, né? Pronto, um d ρ, né? Um deslocamento d ρ, onde ele vai ter a sua projeção, né? Fazemos por aqui. Aqui está o nosso d ρ, né? Projeção. Aí a gente vai ter também um deslocamento angular. Então vamos dizer que seja esse pedacinho aqui, ó. Que seja o deslocamento. Vou botar aqui, ó. É um d φ. Aqui está o d φ, esse pedacinho aqui de ângulo. Claro que eu fiz aqui grande, mas é muito pequeno. Uma diferença muito pequena. Onde a gente vai ter no tridimensional, que seria toda essa partezinha aqui, né? Como se a gente estivesse pegando uma fatia do nosso cilindro, né? Então, essa fatiazinha aqui seria justamente essa parte do deslocamento angular. Beleza? O que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter três componentes, né? Deixa eu mudar aqui de cor. Então, o nosso DL, ele não vai ser em termos de x, y, z. Agora, a gente vai ser em termos de ρ chapéu, φ chapéu e z chapéu. A gente viu, né, na aula passada, os vetores unitários. Agora, a gente vamos ver o deslocamento, né? Então, quem seria o nosso deslocamento na direção de ρ chapéu, né? A gente sabe que a direção de ρ chapéu está na mesma direção de ρ, né? Então, tá nessa mesma direção.
Por exemplo, tá aqui, ó, Rua Chapéu. Então, qual seria o deslocamento de Rua Chapéu, né? Seria justamente esse carinha aqui. De Rua. De Rua. Na direção de Rua Chapéu. Mas, por que seria isso? Porque é o único deslocamento que tem nessa direção, né? Já está justamente nessa direção radial, então eu não preciso de nenhuma correção, digamos assim. Ele já está na unidade de distância, né? Deslocamento, que é de metros, por exemplo, porque aqui o ρ, ele é uma distância, beleza? Então já está padronizado na unidade, né? Falta agora o angular e o Z chapéu, né? A parte do angular, a gente tem que tomar um cuidadozinho, né? Porque o d-ρ, no caso o d-φ, ele não tem unidades de deslocamento, né? O que que a gente vai ter que fazer, né? Não esqueça que é um pedacinho, né? A gente vai ter que usar uma relação de ângulo. Só para vocês lembrarem, se a gente tem uma fatiazinha aqui, um certo ângulo θ, onde aqui é o nosso S, que seria essa fatia, né? Seria justamente esse carinha aqui, que está oposto. Aqui a gente vai ter, por exemplo, um raio R. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma relação, né? Qual é a relação entre eles? É que θ, o ângulo, é igual a S sobre R. É como se fosse um cateto oposto sobre a hipotenusa. Você pode pensar assim, né? Mas só para lembrar no caso, né? Então, é S sobre R, beleza? Então, o nosso deslocamento, como é o deslocamento angular, é justamente o que eu quero saber. É como se fosse esse S aqui. Eu quero saber quem é esse S. Para eu descobrir quem é esse S, eu já tenho o meu ângulo. Eu tenho aqui, que aqui é ρ, né? Porque é a projeção desse raio ρ. Então, aqui também é ρ, em módulo, né? Então, de modo que eu vou ter o seguinte, que dφ, que é o nosso ângulo infinitesimal, vai ser igual a quanto? Nosso deslocamento, né? Vou chamar aqui um ds, por exemplo, um deslocamento, dividido pelo quê? Pelo nosso raio, né? É o ρ. Então, se eu quero saber quem é o meu deslocamento infinitesimal, é só eu fazer o seguinte, é só eu multiplicar tudo por ρ, de modo que esse ρ vai embora. Então, aqui vai aparecer um ρ, dφ é igual a ds. De modo que eu já sei agora qual é o meu deslocamento nessa direção, né? É o que? ρ dφ na direção φ chapéu. Por que isso? Lembrando que a dimensão é metros, né, por exemplo, ou centímetros, por aí vai, de distância. E aqui esse ρ é justamente o papel que está fazendo, né? Que aqui é um ângulo, não tem unidades, é dimensional. Então, eu já estou aqui de acordo, está de acordo com a unidade. Então, não tenho nenhum problema quanto a isso. Então, já achamos na direção, só para você lembrar, a direção aqui é essa, o φ chapéu, né? Na direção onde o ângulo cresce. E eu quero saber qual é o meu deslocamento na direção z. Esse é mais simples, né? Porque o deslocamento da direção z é justamente para cima, né? Vai ser um dz aqui. Opa, um dz, né? Na direção z chapéu, né? A gente não tem outras contribuições. Então eu vou escrever aqui, ó, dz na direção z chapéu está de acordo com a unidade também, porque dz é a unidade de metros, por exemplo, né? Então, achamos o nosso deslocamento infinitesimal, né? Em coordenadas cilíndricas. Semelhante a coordenadas esféricas, claro que a gente não tem a componente z chapéu, né? Teríamos um outro componente, um φ, quer dizer, um θ chapéu, né? Então, percebe que existem algumas semelhanças, mas não é exatamente igual. Beleza? Então, basicamente foi isso. Aqui está o nosso deslocamento infinitesimal em coordenadas cilíndricas. Caso você tenha gostado do vídeo, considere deixar o seu joinha. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Sugestões ou perguntas, etc. Pode deixar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e valeu!